aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geek Cast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar de coisa boa? Não! Nós vamos falar do CBLOL? Também não é uma notícia tão ruim assim, né? Nós vamos falar hoje sobre o aumento de valores do Game Pass. Pois é, galera, com muita tristeza eu venho anunciar para vocês que o entretenimento morreu no Brasil, não tem mais espaço pra gente se divertir. Pobre só se ferra nesse país. E para falar sobre esse assunto comigo, eu tenho um convidado especial hoje, que é o nosso especialista em Xbox Game Pass, o Giliard. E aí, Gili, como que você tá, beleza? Fala Ricardo, fala pessoal. Tirando essa notícia, tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês, mas esse movimento da Microsoft aqui pega todos os brasileiros aí que assinam o Game Pass, deixando eles tristes, decepcionados, chateados E mais pobres. e mais pobres neste país aqui, abençoado por Deus e bonito por natureza e por aí vai. Mas assim, é uma notícia ruim e vai pesar no bolso. Infelizmente, a Microsoft tá tomando um caminho meio perigoso, né? Mas vamos aí, seguindo as notícias, a gente vai falando um pouquinho mais, né? Então, pessoal, como vocês já viram, apertem F pelo Game Pass, porque o valor das assinaturas vão aumentar. E vai ter uma nova tier que ainda não existe, onde as pessoas não terão acessos aos jogos no Day One. Então, como a gente pode ver aqui no site da nossa irmã gêmea, a IGN, que é irmã gêmea do TGN, o The Geek News, a Microsoft revelou que não vai ter os lançamentos no novo plano e tal. E conforme foi revelado, né, no Brasil a assinatura mensal do Game Pass Ultimate vai subir de R$ 49,90 para R$ 59,90. Lembrando que há alguns anos atrás era R$ 39,90, né? Então, mais um aumento. Ai, que facada. Infelizmente, né? Isso vai pesar. E será que a conta chegou, Ricardo? Porque a Microsoft, né, fez aquisições muito agressivas, comprando a Bethesda por 7 bilhões e meio e a Activision por 69 bilhões. Será que esse é um indício que a conta chegou? Chegou. A conta chegou, mas chegou com tudo mesmo, pelo que eu percebi aqui. E o bom de ser empresa é que a gente não paga a conta. A gente passa para os outros pagar pra gente. E foi isso que a Microsoft fez, né, pessoal? A Microsoft é uma empresa, ela tem que ter lucro, ela visa lucros. Ela com certeza não iria falir se não fizesse esse reajuste aí. Mas não fica bom, não fica bonito para uma empresa falar que, olha, a gente tem uma estimativa de lucrar, faturar X e não atingir essa meta, e não fica bacana para os acionistas, principalmente para os engravatados, né? Então, aumentou, vamos pagar aí, todo mundo vai pagar um pouquinho o valor, né? Para quem quiser jogar aí o seu Call of Duty no Xbox, no PC. Microsoft comprou e vai vender pra gente. Ah, mas o Game Pass eu não compro o jogo. Você compra o direito de uso. Então, você tá comprando um serviço e você vai pagar um pouquinho mais caro porque tem mais valor agregado nele agora. Então, você queria aí Diablo? Você queria Call of Duty? O Diablo já tá lá, ó, lindo, maravilhoso pra você jogar de graça por apenas R$ 59,99 por mês do Game Pass. Mas você não está pagando pelo Diablo, você está pagando pela assinatura do Game Pass Ultimate. Mas você pode jogar o Diablo lá, você não precisou pagar R$ 400 lá na edição de luxo da, da Blizzard. Alguns jogos têm a versão final, definitiva, até que
pensarem em fazer um remake. No caso do Diablo, ele tá a versão base, com umas coisinhas lá, mas não tá a versão que vai ter uma DLC nova aí, que vai ser lançado daqui um tempinho, em julho de 2024. E assim, o valor tá muito alto do Game Pass Ultimate. Esses R$10 faz uma diferença muito grande. Não tem plano anual, não tem nada. Então assim, ainda é mais barato do que você comprar o jogo, né? Por exemplo, eu acho que em um mês, se a pessoa se dedicar ali, sabe, não tem mais nada pra fazer da vida, ela consegue jogar todo o Diablo e sair mais barato que comprar o jogo. Mas, obviamente, é um golpe duríssimo aí pros fãs da Microsoft e pras pessoas que compram esse serviço. Porque olhando assim, e são R$10, que representam 20% de aumento. E que no fim do ano são, se você for assinar mensalmente, afinal de contas não tem, assim, Game Pass Ultimate, compre aqui a anuidade por R$500. Não tem. Então, se for seguir os preços aqui, sem nenhum tipo de conversão nem nada, você tá pagando R$120 a mais Exato. por ano, que é bastante dinheiro. 2 meses. Exatamente. E aí a Microsoft também anunciou que está criando o novo tier do Xbox, porque atualmente nós temos o Game Pass Core, Game Pass PC e o Game Pass Ultimate. Agora vamos ter o Game Pass Standard. O valor dele é de $14,99. No Brasil? Não, $14,99. É lá nos Estados Unidos. Se a gente fosse converter aqui para o Brasil, obviamente não vai ser essa a questão, o caso, mas aí já seria mais caro que o Ultimate. Então a gente sabe que esse Game Pass Standard vai ser mais barato que o Ultimate, certamente. E Sim, aqui a Microsoft ela faz uma conversão do dólar de R$3. O Ultimate, se eu não me engano, custa $20 lá nos Estados Unidos, com um novo preço já, pelo que eu observei. E então ela cobrando R$59,99 é R$3 que ela tá usando de conversão. Então, esse plano aqui, talvez ali, acho que pegue o preço do Game Pass de PC. Uns R$36 ali, apesar de que ele não tem benefícios que tem no Game Pass de PC, né? Ó, Game Pass de PC tem o Day One dos jogos do Xbox Game Studio no PC, enquanto o Standard não tem isso. Não tem Day One, EA Play e Xbox Cloud é só do Game Pass Ultimate mesmo. Então assim, já é um plano que tem que ser mais barato para fazer sentido. Eu acho. Sei lá o que vão fazer, né? E o Game Pass Standard é só para você ter acesso a uma biblioteca, pelo que eu vi ali ainda é reduzida, são cerca de 25 títulos que vão ser rotativos. Não, esse é o do Core. O Game Core. Pass Core, ele é a live. A live Bate a live. E ele coloca 25 jogos rotativos. O Standard, ele vai ter pelo que eu tô entendendo, todo o catálogo, tirando jogos Day One. Por exemplo, com esse plano não tem o Call of Duty, por exemplo, o Black Ops 6, não vai estar lá. Mas o Diablo, ele vai aparecer. Ele já tá, não é mais Day One. E assim, o EA Play tem um jogo, lançamento, que a EA faz, e por volta de um ano, geralmente, às vezes um pouco menos, um pouco mais, ela adiciona o jogo ao catálogo dela EA Play. Então talvez depois de um ano, a Microsoft vai adicionar aqui no Game Pass Standard o jogo. Então, por exemplo, não é certeza, não sei dizer, mas o jogo do Black Ops 6, o Call of Duty, vai aparecer aqui em algum momento no futuro, parece, entre 6 meses e um ano. É o que parece, não tenho certeza. Entendi. E aí depois do Game Pass Standard, nós teremos o Game Pass, o PC Game Pass, que também vai aumentar de R$29,99 para R$35,99, de 30 para 36. Mais uma vez, 20% de aumento. E o Xbox Game Pass Core
que substituiu a antiga Live Gold. Esse sim vai contar com uma biblioteca de apenas 25 jogos e ele terá o aumento na assinatura anual, que vai deixar de ser R$200 para R$250. Aí o aumento já é um pouquinho maior, já é um aumento de 22,5%. E a assinatura mensal, por outro lado, vai continuar custando R$34,99. Ou seja, não vai ter aumento para quem assina mês a mês, mas convenhamos que R$100 de diferença no anual ainda compensa mais assinar o anual, porque em 3 anos você ganha um ano grátis, né? E ainda sobra R$50 para você comprar uma pizza. Se você morar aqui no interior, porque em São Paulo eu tava ouvindo a disputa da internet é que uma pizza que custe menos de R$120 em São Paulo não presta. Aqui em Virador eu faço uma festa de pizza com R$120. Eu acho que é isso, né? As notícias aqui. Desse caso aí, é isso, né? A tabela o que temos que aguardar é o Game Pass Standard, para ver como ele vai chegar aqui no Brasil e o preço. No momento aqui a gente não tem acesso ao preço, mas uma estimativa deve ser ali compatível com o PC Game Pass ou um pouco mais caro, uns 40 e poucos reais, talvez, por aí. Mas assim, não ter os jogos Day One do Xbox Game Studios, ou eu vou falar a verdade pra você, Ricardo, o xCloud do Xbox aqui onde eu moro não funciona, tem internet boa e ele é muito ruim. Então assim, eu não faço nem questão do Xbox Cloud Game, vou te falar a verdade. Ter no plano ou não, pra mim é indiferente. Eu assinei o Xbox Game Pass Ultimate por 2 anos para poder testar o xCloud e fazer a review pro The Geek News. Agora em agosto vai passar o primeiro ano da minha assinatura e eu ainda não testei. Faz sentido. Isso me lembra o podcast passado que a gente gravou sobre o pessoal que compra jogo na Steam e nunca joga. Aí tem um pessoal que assina o serviço e nunca usa. Eu assinei o Game Pass, eu joguei um pouquinho Palworld quando lançou. E aí eu joguei um pouquinho Starfield pra testar configurações da televisão pra jogar em live. E só 1 ano de Game Pass jogado fora. Mas agora eu vou jogar todos os jogos do Game Pass e todos os jogos da minha Steam. Isso daí. Depois você deixa a gamer tag pro pessoal ver que você tá jogando de verdade. Eles não vêm live, eu vou jogar em live. Opa. Eu vou jogar e o pessoal ainda vai me dar dicas de como passar os chefões. Maravilhoso. É isso, né? Só terminando aqui essa notícia, também para tristeza geral da nação, agora só vai ser possível assinar o Game Pass por no máximo 13 meses. Nada mais de assinar por 3 anos. Isso aqui é um golpe, né? Não um golpe fraude, mas golpe no consumidor. Porque assim, você conseguia, né, esses 3 anos, manter, né, o valor, vamos dizer assim. Não, mesmo que houvesse aumento, você estava protegido contra isso. Agora, infelizmente, com esses 13 meses, já abre a margem para a Microsoft ficar todo ano, falar algum motivo. Alguns motivos são plausíveis, inflação, alta de custos, etc. Assim, ela é uma empresa, ela não é uma ONG. Então abre essa questão dela poder aumentar os preços anualmente do Game Pass Ultimate e do que mais ela quiser. Basicamente isso. Infelizmente, isso é uma complicação para o consumidor. Exatamente. Mas, como nem tudo é tão ruim que não possa ficar ainda pior, nós temos aqui falando sobre o Call of Duty Black Ops 6, que a gente é o próximo jogo febre que vai sair aí, né? E ele já vinha envolto em polêmicas.
E a primeira polêmica é o quanto que esse jogo teria que ganhar de atrair, ser capaz de atrair novos assinantes para o Game Pass, para a Microsoft poder começar a ter algum lucro. E talvez esse seja mais um dos fatores que pode ter impulsionado a Microsoft a aumentar os preços. Por quê? Nós vimos aqui o Brad Sams fazendo aqui uma continha no Twitter. Ele fez na calculadora a conta, provavelmente, mas ele postou os resultados no Twitter, tá? Ele citou que a matemática sugere que o Xbox precisaria adicionar pelo menos 2,5 milhões de novos assinantes para fazer sentido lançar o Call of Duty 6 no Game Pass. Seria o ideal que fosse de 4,7 a 5 milhões. Ou em um mundo perfeito, 11 milhões de jogadores, de novos assinantes do Game Pass, para poder recuperar totalmente as potenciais vendas perdidas do jogo no primeiro mês. Porque ele levou em consideração, né, que em 2022 o lançamento de Call of Duty rendeu $1 bilhão no PS4, né? Com 4,4 milhões de unidades vendidas. Não, 35% do bilhão. Ah, isso. Veio do PlayStation 4 e 5 com essas unidades vendidas. Então, gente, é muito dinheiro que a Microsoft está precisando para poder ela não só manter a base de fãs, mas para ela lucrar de verdade, sabe? Ela ficar feliz, os acionistas ficarem felizes, ainda que para isso precise que alguns jogadores fiquem felizes. E nem é lucrar. Na verdade, eu lembro sempre que falava de serviço sustentável, né? Sustentável ali, vamos dizer assim, nessa palavra sustentável entra a questão de você arrecadar e conseguir pagar tudo, sem ter lucro. Isso pra mim é o sustentável, né? Você empatou as receitas com a despesa. Não é o ideal. Mas vamos dizer, para ela ter lucro, ela precisa de muito mais, né? Para investir, porque ficar no 0 a 0 fica difícil. Fica difícil, mas já seria bom. Isso daqui tá demonstrando que o movimento dela é agressivo, foi agressivo de anunciar o Black Ops 6 no Game Pass Ultimate, mas isso traz consequências gravíssimas, porque o Game Pass ele não é um serviço que dá aquele retorno que a empresa espera. Um dia talvez possa ser, mas no momento ele não entrega o retorno que as pessoas esperam. E aí é isso que está acontecendo aqui. Olha só a conta, 11 milhões de assinantes. Eu lembro que a gente falou de que em uns 3 anos ou um tempinho a Microsoft conseguia uns 30 milhões de assinantes a mais. Não sei se ela vai conseguir com esse aumento de preços, né? Temos aí um problema. É que a gente também leva muito em consideração a realidade brasileira, onde o Xbox Series S era muito subsidiado. Ela tirou esse subsídio, não sei se pode chamar de subsídio, quando uma empresa privada, não o governo, tá pagando parte do valor. Mas ela fazia essa interferência no valor do Xbox Series S vendido no Brasil. Deixou de fazer, por isso o console já aumentou de preço. E agora o Xbox Game Pass e o Game Pass Ultimate estão tendo aí também seus valores reajustados. Daí uma série de fatores, como você disse, questão da inflação. Temos também a questão da desvalorização do real. Temos também a questão do próprio interesse de lucro da empresa, equilibrar as contas. Então são muitos e muitos fatores, gente. Mas para a nossa realidade brasileira, isso foi meio que um impacto grande. Você comparar, aumentou $5 para um americano e aumentou R$10 para um brasileiro. Embora a diferença seja gritante, de R$45 praticamente,
É... Eu acredito... R$ 25, na verdade. Eu acredito que o impacto ainda acaba sendo maior pra gente. Pela questão da própria renda do brasileiro. Sim, concordo com você. Esse aqui vai ter que cortar. Deixa eu ficar quieto. Eu concordo com você, Ricardo. E o salário mínimo nos Estados Unidos é $8. Então, assim, em 2 horas de trabalho nos Estados Unidos, você consegue pagar o plano de assinatura do Game Pass. E o problema real é quanto tempo você tem que trabalhar para pagar o mês do Game Pass Ultimate, sabe? Vou pôr assim, vamos fazer a conta direito, né? 3 horinhas de trabalho nos Estados Unidos você consegue pagar o Game Pass Ultimate, que é $20, custa $20. E no Brasil, como é que você ganha os R$60 ali, que é o custo dele? É muito mais tempo. Então, assim, vai tirando, vai aumentando a carga de esforço para a realidade brasileira. Então, Microsoft aqui, não sei, ela precisa ponderar tudo. Precisa lucrar, precisa fazer um monte de coisas e assim. Isso aqui é uma complicação para a realidade do Brasil, né? Eu não sei como ocorre nos Estados Unidos, mas o pessoal também tá reclamando por lá. Ó, em teoria, é que o salário mínimo brasileiro, 1.412, mas vamos pôr ali que a pessoa ganha um pouco mais. Que a pessoa ganha ali uns 1.600. Não vou nem jogar em 2.000, porque o pessoal mais jovem, que tá começando a trabalhar agora, dificilmente já vai começar ganhando esse valor. A pessoa que ganha R$1.600 de salário líquido ali por mês, ela vai precisar trabalhar um dia inteiro praticamente. Vai dar R$10 por hora ganho. Então ela vai precisar trabalhar 6 horas, ou seja, no mínimo o dobro para pagar ali os R$60 do Game Pass Ultimate. E isso porque a Microsoft não faz a conversão direta. Se a Microsoft ela faz a localização dos preços. Se a Microsoft estivesse cobrando igual a Sony a localização direta, a pessoa teria que trabalhar um dia e meio para conseguir assinar um mês de Game Pass. E aí, com a Microsoft ainda aliviando a mão, R$60, aí dá 6 horas, mais ou menos. Ah, mas eu não ganho 1.600, eu ganho 2.000. Beleza, parabéns. Não vou dizer que você é um privilegiado, mas você tá ganhando melhor do que muita gente. E se a gente fosse colocar no salário mínimo, que nem você fez, né, que é 1.412... Eu vou colocar 1.420 para facilitar aqui na conta. Dividido por 40 horas semanais, dividido por 4 semanas. A pessoa vai ganhar R$8,87. Então, para poder ela juntar R$60... É o dia inteiro de 8 horas de trabalho. É um dia inteiro de 8 horas de trabalho. Um dia inteiro de 8 horas de trabalho no Brasil, depois de 2 horas de condução para ir, mais 2 para voltar, mau humor da população e os perigos de você sair de casa. Não são só 8 horas de trabalho, tem todos esses outros desafios, porque aqui no Brasil a vida tá ligada no modo hard. No very hard, porque se fosse hard a gente viveria um Dark Souls, a gente vive algo um pouquinho acima disso aqui. Essas são as dificuldades aqui do país Brasil em relação aos outros, né? Mas isso daqui vamos ver o que acontece, né? Sempre é bom ter várias empresas disputando o mercado, disputando o dinheiro, né? E a atenção das pessoas. Espero que a Microsoft tenha sucesso aí com esses movimentos, né? Mas ainda tem mais coisas, né, pra falar, né? Temos, porque se a gente pegar aqui o que o tio Phil falou antes, ele falou aqui, ó, quando anunciaram Call of Duty, Black Ops 6 no Game Pass, falaram que não exigiria uma nova assinatura, reafirma a Microsoft. E aí, nessa matéria que nós falamos lá no nosso outro podcast, onde o
A gente falou que o Game Pass não precisaria de uma nova tier que não seria lançado um novo plano só para ter acesso. A Microsoft falou uma verdade, que no lançamento Call of Duty Black Ops 6 poderá ser jogado no PC e Xbox para membros do Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Xbox Game Pass para consoles. Só que o Xbox Game Pass para consoles está sendo descontinuado. Ele vai virar o Game Pass Core. Então, se você tem uma assinatura do Game Pass para consoles que vai durar aí até depois do lançamento do Call of Duty, provavelmente você vai poder jogar ele no Day One. Se você não tem, se você não é assinante, você vai assinar agora, talvez você não possa. Porque o novo plano lá, o básico, né, o standard, ele não inclui os lançamentos Day One. Então, aí demonstra em menos, né, a notícia tá datada de maio, finalzinho de maio, e veja só, em menos de 2 meses, a Microsoft mudou de opinião. Claro, aqui, né, com essa frase solta, eles podem alegar qualquer coisa. Não, ó, mas o pessoal que assina antes, há mais tempo, vai conseguir jogar. Então ela pode fazer aqui uma invenção, mas o fato é, se você for assinar depois que o Call of Duty Black Ops 6 lançar, do jeito que estão as informações aqui, você só vai conseguir jogar em 2 tiers aqui do Game Pass. Ou você assina o Game Pass Ultimate, ou você assina o PC Game Pass para jogar os jogos no PC, aí você consegue jogar o Call of Duty. Se você assinar o Standard, você não vai jogar no Day One. Simples assim, é do jeito que está escrito aqui, conforme lá a primeira da IGN. Simples assim, não tem outro jeito, então é uma mudança da Microsoft, e claro, né, eles mantiveram. Você não precisa de uma nova assinatura para jogar o Call of Duty Black Ops 6, mas eles fizeram uma mudança tão grande, uma salada imensa, que pegou todo mundo desprevenido. E eu acho com esse novo plano. E eu acho que eles já fizeram essa mudança de olho no Black Ops 6, porque se eles precisam atrair, conquistar tantos novos assinantes, não ia ser lançando aquele Souls-like do caranguejo que eles fariam isso, né? Sem sombra de dúvidas. Isso daqui pode ser a virada que pode acontecer. Eu lembro de documentos antigos que falava que o Game Pass só até 2027. Quando tava tendo a aquisição lá da Activision Blizzard, tinha todo um cronograma. Não sei se ele se mantém, mas assim, essa aquisição da Activision e o Call of Duty pode ser o ponto de virada para a Microsoft. Mas se a gente deixa um pouquinho lá por fim pra gente conversar, mas realmente a Microsoft manteve a palavra. Ela não criou um plano novo. Ela veio, aumentou os preços, criou um plano que não tem o acesso para quem joga no videogame, e é isso. Causando um problema pro consumidor. O famoso enchitification, que traduzindo pro nosso querido e bom português é o embostalhou o plano que já tinha para poder cobrar mais caro no que tem o que você já tinha antes, né? Sim, foi exatamente isso que a Microsoft fez, e não sei se com essas manobras que ela fez, ela consegue disputar o mercado, né? Mas ainda tem mais coisas. Tem mais coisa, né? Gente. Nada é tão ruim que não possa piorar. Teve aqui um analista que ele afirmou que o PC Game Pass está tendo dificuldades em crescer devido ao Steam. A gente devia ter gravado os 2 podcasts juntos, tanto o anterior quanto esse, porque olha, um é relacionado com o outro. Enquanto que a Steam tá ali praticamente faturando 19 bilhões de dólares de jogadores que não abrem os jogos que compram. Tá vendendo a licença, a pessoa nem instala o jogo, nem abre pra ver o jogo. O Game Pass tá tendo dificuldade de atingir novos públicos.
E a Steam pode estar dificultando isso. Por quê? Porque a Steam faz essas promoções malucas dela, que põe 90% de desconto. Ai, meu Deus, eu vou comprar um jogo AAA por R$ 9,90. E aí a pessoa vai lá e compra. E nunca joga esse jogo. Então o Xbox está tendo aí uma disputa, o PC Game Pass está tendo essa competição muito acirrada aí, hein? Sim, e vamos fazer um comparativo, né? A assinatura do PC Game Pass custa R$ 36, já tô pondo o valor novo. E vezes 12, né? Dá R$ 432 para pegar o ano inteiro. Não sei se tem anual não, mas vou pegar por esse valor. Então, assim, vale a pena para Day One a pessoa... Vamos dizer que você quer jogar o Call of Duty, você vai sair de férias, vai tirar um mês de férias para jogar Call of Duty Black Ops 6. Você quer jogar até desgastar a peça do PC. Pagar um mês de R$ 36 é muito melhor do que comprar o jogo, se você só vai jogar aquele mês. Aí que vem o rombo financeiro da Microsoft, né? Porque R$ 350, que deve ser a versão mais barata ou perto disso, fica difícil você pagar ela com R$ 36, né? Exato. Então, entra o problema. E assim, já tá ali, a própria notícia informa que a Microsoft acredita que alcançou o teto das vendas do Game Pass nos consoles. Então ela tá tentando manter assim os benefícios do PC Game Pass para atrair esse jogador. Aí entra uma conta matemática muito louca do analista e tal, mas o que é? Aqueles fãs fiéis que vão manter a assinatura, a Microsoft vai aumentando basicamente aqueles valores, eles vão mantendo e ela vai ganhando mais dinheiro em cima. A tendência é o quê? O Game Pass Ultimate, vamos dizer que ficou uma galera assinando, aí ela aumenta o ano que vem para R$ 70, depois para 80, 90, 100, e assim ela vai pegando aquela fidelidade e ganhando dinheiro em cima. E tentando atrair novos. Então, esse é o movimento. E a Steam, com as promoções, ela é muito forte. A Steam fez um excelente trabalho quando foi criada, assim, a ideia por trás dela é simplesmente incrível. Só que às vezes é bom você, né, assim, as pessoas ver que você não precisa comprar. Por exemplo, quer jogar Resident Evil Remake, o 2 e o 3? Game Pass, ó, tá lá pra você jogar. E tem vários outros jogos, então assim, o serviço ainda é bom, tá? Não é tão ruim. Starfield. Exato, tem vários jogos lá, então assim, não é tão ruim quanto dizem, porém... Terminou as coisas ruins, Ricardo? Não, calma, que agora sim vem a cerejinha, o creme de la creme que faltava, a pá de terra em cima do caixão do gamer brasileiro. Vocês acham que até aqui tava ruim? Agora vocês vão ver que é pra cair o da bunda. Temos aqui essa é a última notícia, tá? Porque não sei quantos sobreviveram a esse episódio do podcast, mas os que sobreviveram vão morrer agora. Porque parece que não será mais possível resgatar Game Pass Ultimate ou PC Game Pass pelo Microsoft Rewards. Ai, meu Deus, deu palpitação aqui agora. E olha, prestem atenção. É o Game Pass Ultimate e o PC Game Pass. E prestem atenção, o Ultimate e o PC. Por que será que são só esses dois? Acho que tem o nome, né? Chama-se Activision ou talvez Call of Duty. Essa é a resposta. Day One. Call of Duty, Day One. Essa parece ser a resposta. É isso mesmo? Exatamente, gente. Olha, tá tendo aí umas mudanças nas regras. O pessoal tava comentando lá no Reddit, a terra onde tudo acontece. E aí, tava o pessoal reclamando que o resgate da assinatura está sendo descontinuado. E importantes mudanças estão chegando à funcionalidade de resgate automático para sua assinatura do Game Pass Ultimate ou PC Game Pass a partir
de 12 de agosto de 2024, você não poderá mais usar seus pontos do Rewards para financiar suas assinaturas do Game Pass Ultimate e do PC Game Pass. Financiar, eles escreveram. Ou seja, eles sabem que tá caro, que o brasileiro é pobre, que a gente tem que ir lá no banco fazer toda a documentação para poder jogar videogame no Brasil. E aí agora eles estão tirando essa opção de financiamento do brasileiro. O meu PC Minha Vida, meu Game Pass Minha Vida vai deixar de existir. É isso mesmo. E assim, vamos esperar, mas o movimento aqui é muito claro. Quando a Microsoft adicionou, ela fez o marketing Call of Duty Black Ops 6 no Game Pass, já todo mundo ficou feliz, obviamente, né? Todo mundo ficaria feliz que assina, sabe? Você não vai precisar pagar mais nenhum centavo do que você já paga. E você pode pagar um mês, um valor bem mais baixo do que o valor do jogo. A conta não fecha. Simples assim. Então, a Microsoft excluindo esses dois planos, né? O Reward, você vai lá, faz as pesquisas, faz umas missãozinhas e etc. Então, assim, muitas vezes você com uma assinatura do Game Pass de 1 ano, Ultimate, você conseguia ficar renovando ele de tempos em tempos. Então a pessoa parava de pagar aquilo. Você ganhava os pontinhos e ia resgatando e ficava tranquilo com relação a isso. A Microsoft, tirando isso, ela protege o investimento da Activision Blizzard. É exatamente isso que ela está fazendo. Está causando um problema para os consumidores, sabe? Isso é muito claro, não tem como passar pano. A Microsoft, com essa mudança, está causando uma insatisfação nos consumidores. Não tem como discutir isso. Tem como falar, não, mas tem que entender que ela precisa reaver. Eu entendo tudo isso. Mas ela causou uma insatisfação muito grande porque ela fala uma coisa lá antes e depois ela começa a fazer essas mudanças que ela poderia ter feito antes. Aí tudo bem, mas só depois. Isso não é algo que eu vejo com bons olhos, esse movimento dela. Eu posso entender, mas eu não concordo. Inclusive, se a gente for parar para pensar, a própria forma como ela tá dando todas essas notícias, se a gente comparar isso com o anúncio que ela fez dos jogos do Game Pass, os jogos da Microsoft saindo para outras plataformas, que fez podcast, fez vídeo, chamou a atenção para poder fazer o anúncio. E aí agora não, agora tá saindo tudo meio que caladinho ali, tudo... vai passando aí a boiada, sabe, para trazer aqui pro nosso Brasil. A empresa, ela não tá querendo se queimar, mas ela vai acabar se queimando, porque quem não vai atrás da informação que nem a gente, vai ser surpreendido na hora de que for feita a cobrança. E eu acho que vai ser mais impactante ainda, que a pessoa vai se sentir desinformada. Porque ninguém vai parar pra ler o e-mailzinho ali que recebe, mudanças no seu plano de Game Pass. Todo mundo tá achando que, mudanças no seu plano de Game Pass. Pronto, deve ser novos jogos que estão entrando. Então, é ruim pra imagem da empresa com os consumidores. Mas muitos não estão nem aí, muitos não vão nem perceber, só vão perceber mesmo quando olhar que aumentou o valor. Então é uma coisa complicada, eles fazendo assim sem chamar atenção, é um risco que eles estão correndo de se queimar o mínimo possível. Então, é um movimento aí ousado da Microsoft, igual do Call of Duty Black Ops 6 ser colocado no Game Pass, foi ousado. E esse movimento dela tentar proteger o investimento também está sendo ousado. Eu quero saber qual vai ser o resultado, porque, vamos lá, atualmente, conforme, vou pegar aqui os números do VG Charts, o Switch vendeu por volta de 140 milhões de unidades, a Nintendo está imprimindo dinheiro. Segundo lugar, o PlayStation vendeu por volta de 59 milhões e o Xbox Series vendeu por volta de 29. Já tá mostrando que ela tá muito atrás, em 30 milhões de unidades. Estimativas, a Microsoft não mostra mais isso,
mas estimando os valores, e é por aí mesmo. E aí eu me pergunto assim, a Microsoft, ela tá com dificuldades em vender videogames, ela tá com dificuldade de crescer o número de assinantes, ela fez uma aquisição gigantesca, ela pagou pela Activision 10 vezes mais do que, assim, colocando ali próximo de 10 vezes mais do que ela pagou pela Bethesda. E como é que ela vai recuperar tudo isso de dinheiro? Com o quê? Vai vender videogame? Nem consegue. Né? Vai vender assinatura? Ela não conseguiu aumentar quando o valor era mais baixo. E agora que ela anunciou o Black Ops, ela poderia ganhar novos assinantes, mas ela veio e aumentou o preço depois. Será que ela vai conseguir? Eu não acho. Isso daqui, o panorama, sabe o que parece? Assim, que ela vai vender os jogos na plataforma rival, no PlayStation, na Steam, no Switch, vai vender em toda parte, porque ela precisa recuperar o dinheiro. Isso daqui, sabe o que tá apontando? Pra mim, assim, Ricardo, só parece. Eu acho que a Microsoft pode não vender mais Xbox. Se é que a gente falou, o Day One, o lançamento Day One tá no PC Game Pass e no Ultimate. Se acontecer o boom que talvez eles estejam esperando nas assinaturas de PC Game Pass, já que eles acreditam que atingiram o teto ali, eu tô muito próximo disso. Se eles fazer o puxadinho ali, subir o segundo andar, talvez estejamos para ver o fim dos consoles da linha Xbox. Exatamente, ela vai ser uma empresa como a Activision era. Ela vai ser uma empresa que faz jogos, oferta serviços, mas não tem um videogame. Ela simplesmente sucumbiu como outras acabaram deixando o mercado, como a Atari deixou o mercado, a SNK, o Neo Geo, também deixou, a Sega deixou lá na época do Dreamcast. Então assim, eu não acharia estranho se não houvesse um próximo Xbox. Essa é a realidade. Todo o serviço da Microsoft vai funcionar. Xbox Live, Xbox Network, Game Pass, vai funcionar. Mas um console, um videogame? Um Só que próximo que eu não. acho que ainda vem. Um próximo agora. É que também tá acabando os nomes, né, que ela pode dar, porque ela começou pelo Xbox, aí ela lançou o 360, aí ela lembrou que, nossa, a gente esqueceu de colocar o 1, ela lançou o Xbox One, aí lançou o Xbox Series, e aí eu não faço ideia do que vai ser o próximo, eu tenho até medo, porque quando todo mundo achou que o Xbox One já era ruim o suficiente, veio o Series pra terminar de cagar com tudo, né? Então eu acho que o próximo vai ser o Xbox Ultimate. Se isso daqui acontecer daqui uns 4 anos, ó, vocês viram primeiro aqui no The Geekcast, tá? Xbox Ultimate X e Ultimate S. E aí já vai estar se despedindo. O nome Ultimate ou Last pode depender unicamente de como que a adesão ao PC Game Pass pode se dar daqui pra frente. Sim, a Microsoft tá em uma situação bem difícil, é lógico. Ela é uma empresa trilionária. Ela tem dinheiro, mas o setor de uma empresa gigante não se pagar, uma hora ou outra os investidores vão cobrar, e de maneira correta vão cobrar o dinheiro investido na empresa e falar: e aí, esse setor aqui que só come dinheiro e nunca vai para frente? Como é que vai explicar isso para as pessoas que trabalham, investem lá na empresa e falam: e aí, vocês queimaram 70 bilhões? Cadê o retorno? É isso que vai acontecer. Então assim, a Microsoft tá em dificuldade, mas esse serviço, do jeito que está sendo demonstrado pela Microsoft, ainda é um excelente serviço. Ele vai ficar mais caro, mas ainda é o melhor serviço de assinatura de jogos que tem, e dá para se aproveitar muito dele e de muitos jogos bons que tem lá. Eu só peguei aqui alguns, que são o Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. Tem os Dead Space, inclusive o remake, que é muito bom. Diablo 4, vários jogos da franquia Doom, tem Gears of War e o Gears 5,
tem vários Fallout, o Far Cry, tem a série Halo, tem o Resident Evil 2 e 3 Remake, tem o Wolfenstein e tem uma infinidade de outros jogos que você pode aproveitar. Então, assim, é uma situação ruim, vai ficar mais caro. Já tenta se proteger disso, comprando assinatura, o máximo que você consegue, que são 13 meses. Ou espera para ver se o plano standard pode atender ou não. Mas assim, ainda é um bom serviço de assinaturas. Eu diria que ainda é o melhor. E eu tava pensando aqui, eu lembrei de um detalhe sobre o PC Game Pass. Que a Microsoft tá tendo um probleminha aí com os PCs ultimamente, né? Tá querendo fazer o povo jogar os PC fora, comprar novo. Tá vindo aí o Copilot com o Remind. Então, eu acho que a Microsoft vai sofrer um pouquinho mais do que ela gostaria ou esperava para conseguir emplacar o PC Game Pass. Porque tiveram a ideia de colocar o lançamento Day One no PC Game Pass, mas o departamento do Windows, que é que vende os PC que roda o Game Pass, tá fazendo uma força grande também, né? Porque, tá assim, se o Game Pass pode dar prejuízo, por que a divisão Windows também não pode? Isso é um outro ponto, né? Já que vamos juntar aqui mais um assunto, e é interessante que é o quê? A Microsoft, ela investiu em muitas coisas que não tá dando certo. Vamos lá. Primeira coisa, o cloud gaming dela não foi tão atrativo. O resultado dele é pífio. Simples assim. Você não consegue ter um plano que você fala, eu quero apenas assinar o Xbox Cloud. Não tem um plano para você fazer isso. Simples assim, isso não existe. A Nvidia tem. Então, uma empresa tem, a Microsoft não tem. O único jeito de você usar o Xbox Cloud Gaming é no Game Pass Ultimate, $20. Então, já é um problema. Outro problema, a Microsoft fez investimento massivo, conforme minha visão, tá? Fez investimento massivo na a OpenAI, e acho que na ordem de 10 bilhões para mais de dólares, e ela não consegue ganhar dinheiro em cima disso, sabe assim? Dinheiro mesmo, dinheiro, não migalha. Ela não tá conseguindo. Aí ela lançou que o Copilot PC vai ter aquele Windows Recall cheio de problemas, já até tá fingindo que nem existe mais esse assunto. Aí a Microsoft tá com um problema, porque as empresas, ela tá querendo vender esses PCs, mas ela precisa, né? Porque é um dos problemas do Linux, que é o concorrente, né? De sistema operacional, é o quê? Não tem software. E aí, isso foi mudando com o tempo, o Linux já roda várias soluções e aplicativos, softwares, mas o problema é, as empresas não estão desenvolvendo software para usar a inteligência artificial, toda essa ideia do Copilot PC. Então, assim, se não tem as empresas não têm software, por que é que eu vou comprar um Copilot PC? Porque a Microsoft falou para você, se você tem um computador com Windows 10 e que não tem o módulo de TPM, compra um novo e instala o 11, porque a gente não vai mais dar suporte para o Windows 10. Então, olha só o problema que a Microsoft criou. Ela simplesmente vem com propaganda falando do ESG, do mundo mais verde, etc, que é super importante, tá? E aí depois ela fala, mas o meu computador não roda, o meu computador que eu tô usando agora não tem o chip TPM, ele não passa nas verificações da Microsoft do Windows 11. Eu tenho que jogar fora o meu computador. É isso que a Microsoft está dizendo. Então, assim, não faz nenhum sentido. Infelizmente, a Microsoft que fez fez investimentos, tem tudo para ser muito bons. Ela tá conseguindo criar várias frontes de inimizade ao mesmo tempo. Ela tá indo muito bem ainda no setor de cloud, com o Azure. Mas o Windows, depois que ela começou a matar os PCs que não suportam Windows 11, já começou ali um grupo de inimiguinhos, já começou a fazer algumas inimizades. Agora,
tá criando mais inimizades com o povo que não quer uma inteligência artificial varrendo tudo que a pessoa faz durante o dia. Aí chegou agora com os gamers, tá? De implicação com os gamers também. Então, parece que ela tá puxando a corda pra ver até onde que ela vai. Quando ela vê que começou a romper ali alguns filamentos, talvez ela para de puxar, pede desculpa, aí põe o Phil Spencer com aquele sorriso maravilhoso dele pra poder falar. Aí quando o tio Phil vir e falar, pedir desculpa, aí todo mundo fica em paz, os preços não abaixam, a inteligência artificial continua, tudo volta ao normal, mas com pedido de desculpas do homem, né? O homem, uma besta enjaulada, que é o Phil Spencer. Exatamente. Então, eu concordo com você. Ela criou problemas em vários departamentos dela. Só falta ela arrumar problema com o Office dela. Aí pronto, aí tá coroando tudo, né? Arrumou problema com jogos, o Windows. Aí arruma problema com o Office e aproveita e arruma problema lá com o Cloud. Tá a receita pra Microsoft finalmente falir, né? Bem isso que vai acontecer. Mas o Office, a Microsoft, o Office sempre foi ali um dos carros da Microsoft que ela nunca se importou o Zezinho 123 tá usando o Office pirata, né? Porque o povo usa desde sempre porque ela quer que o povo esteja doutrinado para quando chegar nas empresas, as empresas não terem outra opção, e aí sim ela começa a ganhar com os contratos de lote, de Windows e de Office. Então, tanto que hoje o Windows você consegue utilizar ele sem ter a licença e sem ser um Windows pirata, né? De certo modo ele é pirata, mas não é. É. Ele tá ferindo lá o contrato, mas assim, baixei da Microsoft. Não tem perigo para os seus dados de estarem sendo roubados por outra pessoa. A não ser, só a Microsoft está vendo isso. Exato, só a Microsoft. E para quem acha que não, eu tenho quase certeza, a Microsoft sabe cada um de vocês. Ela é tipo o professor Xavier. Sabe cada um de quem tá usando o software não licenciado, tá? Ela só não vai atrás porque ela não quer. Talvez daqui a pouco ela comece a ir atrás. Aí nós entraremos no ano do Linux. Exatamente. Finalmente, hein? Mas é isso, né? Estendemos aqui um pouquinho mais esse nosso assunto. Quem sabe vira tema aí de outros podcasts. Vocês que mandam, deixa aí nos comentários. Mas você quer comentar mais alguma coisa aí sobre o aumento dos preços do Game Pass, a questão dos novos planos? Fica à vontade, Gili. Primeiro dizer aí que esse aumento impacta muito na vida do brasileiro, impacta na minha vida também, né? No orçamento. E apesar de tudo, ainda acho válido pagar esse valor, mas aí fica a ideia. Se um dia se tornar insustentável, não adianta ir falar na rede social, sabe? Xingar muito no Twitter, no X, qualquer lugar. Não importa. Importa é você não renovar sua assinatura quando o seu limite der. A melhor resposta que pode ser dada para a Microsoft com esses movimentos é: não assina. Ou assina o que, sabe, junta alguns jogos que você quer aproveitar, e aí você assina aquele período, depois você vai lá e não assina mais e deixa simplesmente a juntar mais um monte de jogos, sabe? Junta os jogos, paga ali uns 3 meses, depois deixa pra lá, vai lá na Steam, compra jogos que nunca vai jogar e vai indo assim. É a melhor resposta que pode ter para esses movimentos da Microsoft. Simples assim. E é o que eu vou fazer e vou esperar ver o próximo plano do Xbox Game Pass, o Standard, para ver se ele atende às minhas necessidades, porque eu não preciso jogar no Day One. Mas seria ótimo ter essa possibilidade, mas tá ficando caro. Enfim, obrigado pela atenção do pessoal aí, valeu. Valeu, Ricardo, pela conversa, pelo debate, pelas ideias. Abraço a todos aí. Valeu, Gili, muito obrigado. Eu concordo aí com o que você encerrou, dizendo que o pessoal, às vezes, ir lá na rede social, fazer o agito, é importante para a empresa perceber que alguma coisa está acontecendo. Mas para ela entender o que está acontecendo é realmente quando você não pode pagar e você não paga.
É igual quando saíram os últimos Pokémon Scarlet e Violet. Todo mundo falou que o jogo tava bugado, que era cheio de defeito, que era uma porcaria, que a Nintendo não se importava com o povo. Foi um dos que mais vendeu. Então a Nintendo foi lá e... Não, o jogo tá ruim, vamos demorar um mês pra lançar um patch de correção, porque vocês estão comprando. Compra aí pra ver se tá tão ruim assim que a gente vai precisar fazer o patch. E aí fizeram. Mas a Microsoft continua com o serviço com um valor custo-benefício bom. Não é tão bom quanto era, mas se for pensar entre comprar um jogo e assinar, ainda vale mais a pena. E a questão é justamente essa. Tem gente que já faz isso nos streaming. Porque lembra quando antes era só a Netflix que cancela todas as séries? Não posso esquecer de citar isso. Começou com ela, depois veio um monte de outros de serviço. Tem gente que faz o quê? Ai, tá passando a série que eu quero assistir, vou assinar o serviço X. Acabou, cancela. Ai, passou um tempo, vai ter outra série ali no Y, assina outro serviço. O serviço de assinatura do Xbox Game Pass, você pode fazer a mesma coisa. O jogo que eu quero não tá lá, cancela. Vai lá na Steam, tá um jogo ali com 80% de desconto, compra, joga ele, joga um jogo gratuito. E aí depois você volta quando tiver alguma outra coisa que você se interessa e que caiba no seu bolso. É o que a gente tem pra dizer, porque pedir pra Microsoft baixar o preço e ela ouvir a gente não acho que vai ser possível. Se fosse, a gente faria, com certeza. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Espero ver vocês nos próximos episódios, que não serão tão longos quanto esse de quase 1 hora, tá joia? Então, muito obrigado a todos. Um beijo e um queijo, porque um Game Pass tá mais caro que um queijo Minas fresquinho bem gostoso. E até mais. Tchau, tchau.